Boa noite. Boa noite. A paz e a graça de Jesus Cristo. Assentado como estão, eu queria que vocês acompanhassem a leitura da palavra de Deus, que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso do 12 ao 14, que já está aqui na minha retaguarda. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum homem tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre todas essas coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. É interessante que esse pedaço, né, essa porção da palavra de Deus, essa riqueza, que é essa epístola que Paulo escreve aos Colossenses, e nós vamos refletir essa noite sobre a roupa do amor. Gostei da roupa do amor. Vestindo o coração de virtudes em casa. É bem interessante, meus irmãos, quando a gente pensa em templo, a gente sempre pensa nesse templo físico. Mas nós sabemos que as moradas de Deus estão em nós. Nós somos as moradas de Deus. O nosso coração é o altar do Senhor. E toda essa epístola, inclusive quando começa no capítulo 3, vai falando exatamente sobre aquilo que nós devemos e aquilo que nós não devemos fazer. E Paulo, quando chega aqui nesse ponto aqui, ele fala exatamente sobre revestir-vos, pois, como eleitos de Deus. É interessante que endiçaste é um verbo que significa vestir-se ou revestir-se. Vestir é uma coisa, revestir é como se vestisse novamente. Então, esse é a forma que Paulo coloca esse revestir, que é de forma voluntária, é uma coisa que nós queremos. A palavra de Deus ela é muito rica e nós vamos refletir sobre esse assunto nessa noite. Eu gostaria de lembrar os irmãos lá do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, verso 1, que ele diz assim: disse o Senhor, filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. O versículo 2, ele diz: enquanto o Espírito de Deus falava comigo, ele entrou em mim e me colocou de pé. Quando a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a observar a forma carinhosa que Deus nos trata. Hos, ekletoi, tu, teou, como eleitos de Deus. Nós sabemos que a eleição, ela é uma doutrina bíblica. Deus nos elegeu nele, e Paulo nos ensina, antes da fundação do mundo. Nós já éramos eleitos de Deus. O próprio Jesus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que escolheu a cada um de nós. E é interessante essa parceria, como é importante essa parceria do Espírito do Paracleto, o Espírito de Deus, com o Espírito do ser humano. E quando a gente chega nessa porção da palavra, a gente vai observando santos e amados. Agaiou, cai, egapemoi. Esse ágape, né, esse amor sacrificial, esses amados com o amor de Deus. Quando Paulo coloca essa questão de amados, no português fica como se indefinido, porque amados de quem? Mas no grego, aqueles que são amados por Deus. É um amor agapai, é um amor ágape, é um amor sacrificial. Então, quando Paulo coloca a expressão como eleitos de Deus, santos e amados. Santos
e amados. Amados, ágape, esse amor que Deus nos ama, que coloca dentro de nós esse amor. E nós só podemos amar como Paulo estava amando os seus irmãos, com o amor que é implantado em nós. Como o próprio Paulo diz que antes nós éramos jambuzeiros bravos, e Deus nos tornou em oliveira. É uma mudança. O Espírito de Deus em nós, ele causa uma transformação, uma mudança interna maravilhosa. É Deus quem ama, reforçando que essa graça soberana. Então esse amor que nós temos não é um amor próprio nosso. É como Jesus lá no Sermão do Monte diz: vós sois a luz do mundo. Só que a nossa luz é como a luz da lua. Ela não tem luz própria, o sol tem. Ela reflete a luz do sol. Assim também, quando Jesus diz que brilha a vossa luz, é exatamente o Espírito que está em nós, e nós refletimos esse amor. Aqui da mesma sorte, quando nós observamos, eu gosto muito dessa colocação de Paulo, entranhas de misericórdia. É interessante, é uma expressão hebraica de compaixão profunda. É uma expressão que eles usavam, essa entranha, porque eles acreditavam, os judeus, que todo o nosso conhecimento, a mente, o pensamento, não estava aqui, né, o pensamento, mas no coração e nas entranhas. Então, quando Paulo faz essa colocação, é um hebraísmo que a gente chama na Bíblia. Ele está dizendo essas entranhas com o mais íntimo do seu ser. Então, ele coloca exatamente essa expressão de compaixão profunda e afetuosa. É um amor diferenciado, é um amor diferente. E ele continua, exatamente falando sobre essa profunda afetuosa. A gente lembra exatamente de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que fala da humildade, da mansidão, da paciência, fala dos frutos do Espírito. E isso aqui, quando Paulo está fazendo essa colocação, é exatamente um dos frutos. Deus coloca esse amor nas nossas entranhas. Ele penetra em nós, ele vive em nós. E esse amor e esse carinho e essa verdade vai nos colocando exatamente como essas pessoas eleitas, que nós somos eleitos por Deus. Paulo não está dizendo para nós nos tornarmos eleitos, não, mas porque já somos eleitos. Então nós não podemos fazer nada para sermos eleitos por Deus, para sermos aceitos por Deus. Nós só podemos fazer alguma coisa porque nós já fomos aceitos por Deus, nós já fomos eleitos por Deus. Isso deixa a gente descansado, a gente fica de forma que começa a pensar diferente. O versículo 13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, como alguém tenha queixa contra outrem. Assim como também o Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. Suportando. Esse suportar é tolerar, é uma disposição de tolerar pacientemente os irmãos. Tem dia que é difícil para a gente tolerar até a gente mesmo. Tem dia que parece, a minha mãe brincava, falava assim, parece que está com a avó atrás do toco. Eu nunca entendi isso, mas tem dia que a gente não começa bem o dia. Tem dia que não tá legal. E quando a gente pensa exatamente esse suportar, essa paciência, esse suportar, no sentido de colocar o ombro como se estivesse carregando algum peso, carregando alguma coisa. Então, suportar com a disposição para suportar. E geralmente nós perdemos a paciência com as pessoas que nós mais amamos. Era para ser o contrário.
É para a gente ter mais paciência com as pessoas que mais amamos. As pessoas que nos são mais caras, mais próximas, são as pessoas que às vezes a gente perde a paciência. Então, e ele vai exatamente falando dessa forma. Charizomenai, perdoando. Essa raiz de perdoar vem de chariz, que vocês conhecem muito bem, que é a graça. Perdoar, eu já ouvi muita gente falar essa expressão, quem perdoa é Deus. É verdade, quem perdoa é Deus. Mas quem também tem dentro de si o amor de Deus, também sabe perdoar. Ele também perdoa. E essa raiz dessa palavra grega nos fala exatamente isso, que a raiz dessa palavra é exatamente a chariz, é a graça. É perdoar graciosamente. É a natureza graciosa do perdão cristão. Nós, Pedro perguntou para Jesus certa feita, quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Ele falou 70 vezes 7, mas isso é por dia. É por dia. Às vezes nós perdoamos, fulano fala assim, eu te perdoo, mas não faça isso de novo. Já é uma ameaça. E na verdade que precisamos compreender que o perdão, assim como Cristo graciosamente nos perdoa, nós temos que perdoar graciosamente os nossos irmãos. Da mesma forma que os nossos irmãos falham conosco, nós também falhamos com os irmãos. Muitas vezes nós não reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos defeitos. E apresentamos uma face que não é bem a nossa face, como se fosse aquele verdadeiro do íntimo. Mas o que a palavra de Deus nos convida é exatamente o contrário, é sermos verdadeiros. É colocar dentro de nós essa graça, esse chariz, e saber perdoar dessa forma. E ele fala, se alguém tiver queixa como o outro, que a palavra monfe, esse monfe é uma palavra rara. É como se alguém você tivesse alguma coisa, alguém tivesse feito alguma coisa grave contra você. Alguém tivesse te insultado gravemente. E aí ele coloca, se alguém tem queixa contra outro, alguém que tem alguma coisa que está te acusando, alguma coisa que te machucou profundamente. E aí Paulo ele vai e dá a continuação, dizendo assim, assim como Cristo também vos perdoou. Essa é a nossa busca, é o nosso alvo. Assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar. Porque se nós não perdoarmos, o perdão se torna ineficaz para as nossas vidas. É uma situação sine qua non, é uma base da fé cristã, o perdão. Eu preciso perdoar. E Deus me incomodou muito com essa palavra nessa manhã, exatamente sobre isso. Quantas pessoas hoje na igreja, você que está aqui dentro, você que é membro da igreja Band, você que parece uma pessoa tranquila, perfeita, mas lá no seu coração, lá no seu íntimo, você guarda essa dor, essa coisa que te consome, que você não conseguiu perdoar. E Paulo nos chama a atenção aqui porque nós precisamos aprender a perdoar. Aquela raiz de amargura, aquela coisa que vai enraizando na alma, aquela coisa que vai te adoecendo, como se fosse um veneno. E nós precisamos compreender que aquilo que nós não conseguimos, nós oramos a Deus para que Ele nos conceda. Assim como Tiago, irmão do Senhor Jesus, filho de Maria com José, ele disse, olha, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente e não lança em rosto. Qualquer coisa que nós precisarmos, nós conhecemos as nossas falhas,
Nós conhecemos os nossos defeitos, nós sabemos aonde nós temos que melhorar. Quando uma mulher tem uma casa bonita, uma casa nova, eu tive a oportunidade de construir durante 8 anos uma casa, e o dia que ela ficou pronta, antes de mudar, que estava tudo pronto, aquela casa para mudar, eu quase não acreditava de tão bonita que ela ficou, né? Isso no meu gosto da época, né? Mas aí você tem gosto naquilo que você preparou com tanto carinho, que lutou tanto. Agora vamos pegar essa casa e transformar para dentro de você. Como que estão os móveis da tua casa? Estão novos? Estão limpos? A casa está arrumada? A casa está cheirosa? A casa está cuidada? Porque a sua casa é morada do Espírito de Deus. O meu coração eu preciso cuidar. Por isso que a proposta nossa dessa noite, que o pastor Heber colocou, é exatamente essa roupa do amor. Essa roupagem, esse vestir esse coração adornado, esse coração cuidado, esse coração que está pronto para receber, e o nosso mais importante convidado, se sentir-se em casa, sentir-se acolhido. Como é importante uma igreja que acolhe bem. A IBAND, num momento muito difícil da minha vida, ela me acolheu com um amor muito grande, e eu sou muito grato por isso. No momento de muita dificuldade da minha vida, a IBAND me abraçou. Assim como a nossa igreja é uma igreja acolhedora, o nosso coração tem que ser um coração acolhedor, acolhendo o Espírito de Deus dia a dia. Nós somos cristãos não é só no domingo, nós somos cristãos amanhã, lá na luta, lá fora. É de alguém que te agride, é de alguém que te trata mal e você responde tratando bem. É a pessoa que te trata com grosseria e você o trata com educação. Essa é a nossa vida, que deve ser dessa forma, assim como Cristo nos perdoou. O padrão do perdão de Cristo não é reciprocidade humana, de forma alguma. Às vezes nós queremos isso, né? Tem umas palavras, gentileza gera gentileza, ou seja, brutalidade gera brutalidade. Então é isso que eu estou dizendo. Mas nós cristãos não é dessa forma, não é assim que Cristo nos ensina o perdão. O padrão não é a reciprocidade humana. O Evangelho motiva o comportamento ético, não de uma lei externa, mas é a lei do coração. O perdão do crente reflete a graça recebida em Cristo. Eu gostaria que você pensasse sobre essa frase. O perdão do crente reflete a graça recebida em Cristo. Se eu tenho a graça de Cristo, é exatamente de forma natural que eu perdoo. Se você tem a graça de Cristo, naturalmente você perdoa. O versículo 14: e sobre todas essas coisas, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição, acima de todas as coisas. Esse amor ágape, novamente aqui, é o elemento supremo, e ele liga todas as coisas. Não há nada como o amor. A maior definição de Deus foi exatamente o apóstolo do amor que deu. Deus é amor. Deus é amor. É a definição mais forte, é o amor sacrificial. Essa palavra ágape, esse amor sacrificial altruísta, é o amor de Deus. É o ligamento. É a palavra, quando diz que é o vínculo da perfeição, literalmente é ligamento, ligadora. Nós estamos ligados a Deus pelo amor ágape. Nós estamos ligados uns aos outros pelo amor ágape. Nós estamos ligados em família pelo amor ágape. E esse amor, ele tem uma liga que não solta. A liga poderosíssima, é a liga mais poderosa do universo. Ele nos liga nessa vida e na eternidade.
Esse amor, ele é capaz de transpor dimensões, eras, milênios. Esse amor é capaz de transformar tudo isso, ele passar por tudo isso e ele continuar ligado. Então, esse amor ágape de Deus, ele tem esse poder. E é uma identidade do cristão. A ordem paulina que somos eleitos, santos e amados. Para a gente aplicar isso nas nossas vidas, nós precisamos exatamente pensar sobre isso. Frutos do Espírito e não da carne. As virtudes do Espírito, né, de amor, benignidade, bondade, perdão, isso são frutos do Espírito. E esses mesmos frutos do Espírito, tem um fruto do Espírito que tem como fruto do Espírito e tem como a gente trabalhar. Chama domínio próprio. O domínio próprio, nós podemos trabalhar nas nossas vidas humanamente falando e tem um domínio próprio que vem da parte de Deus. Então nós devemos cultivar essas coisas. Deus mora em nós, mas para que a nossa vida seja uma vida cristã, verdadeira, depende de cada um de nós de cuidar disso. Cristo é o modelo e a fonte. Além dele ser o nosso modelo, ele é a fonte desse amor. Ele é o combustível, ele que nos guia, como nós cantamos aqui nessa noite. Ele guia as nossas famílias. Que seja na luta, que seja na dor, mas esse guiar do Espírito é sempre essa união baseada no quê? No amor. A comunidade, essa comunidade ágape, né? Aquela reunião que eles faziam, aquela festa do amor, quando eles celebravam a ceia, era a festa do amor. E assim também, no domingo passado, nós celebramos essa festa aqui, essa festa do amor que exatamente nos liga, nos junta através do sangue de Cristo, que é a maior prova de amor. Mas tudo isso que eu disse, o que isso tem a ver, pastor, com a minha vida? Como que a forma que eu posso aplicar na minha vida esse vestimento, né, esse vestido, o coração dessas virtudes? A primeira coisa, nós temos que refletirmos, porque nós já somos dele. Então, naturalmente, nós vamos refletir esse amor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A ética cristã flui da identidade redentora. Cristo nos deu uma nova identidade. A identidade de igreja, de filho de Deus. João, no seu evangelho, diz: veio para os seus, capítulo 1, verso 11. Mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses filhos da luz, esses filhos de Deus, são tratados exatamente dessa forma. Não nos vestimos para sermos aceitos, nem para vestir do amor, não. Nós não vestimos para sermos aceitos, nós vestimos porque nós já fomos aceitos. É diferente. Eu tenho tanta pena de alguns cristãos que eles acreditam que tem que ajudar Jesus para serem salvos. E vivem em crise. Porque de manhã às vezes está salvo, meio-dia já não está mais. E aquela angústia, aquela dor. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é dessa forma. Se nós temos frutos do Espírito, é porque nós já somos dele. É natural. O Espírito Santo vai produzir coisa boa. Então, se você conhece uma pessoa piedosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que é dessa forma, é que naturalmente a pessoa está sendo o que o Espírito de Deus está produzindo dentro dela. Ela só é um reflexo do amor de Deus. Ela é essa luz que vem diretamente do trono de Deus. Os trajes do novo ser humano, compaixão, bondade, humildade, não é nosso, mas é implantado em nós, pelo Espírito da vida. Então, quando é colocado isso dentro de nós, aí nós podemos aplicar como isso. É uma pergunta: você vive tentando ser aceito por Deus?
ou vive com quem já foi aceito pela graça? Tem pessoas que vivem se esforçando para poder agradar a Deus. Essas pessoas vão morrer e não vão conseguir. Porque o próprio Senhor disse: se nós fizermos tudo que nos foi mandado, nós somos servos inúteis. Então, se nós formos pensar dessa forma, não, nós alegramos a Deus porque nós já somos dele. Nós não precisamos ser aceitos por Deus, nós já fomos aceitos. Quando Ele nos chamou e nos elegeu, Ele já nos aceitou. E esse filho, essa filha que nós somos, apesar dos defeitos, eu tenho 2 filhos. Eu sei as virtudes deles e também sei os defeitos. Eu não deixo de amá-los, nem por causa dos defeitos, nem por causa das virtudes. Eu amo porque são meus filhos. Assim também nós somos amados por Deus. E como filhos, nós temos que nos esforçar para ser melhores, sermos mais parecidos com Jesus. Perdoamos quando nós fomos perdoados. A vida comunitária cristã exige um suporte mútuo desse perdão gracioso que vem exatamente dessa graça. Charis. Graciosamente eu perdoo. Você pode falar isso comigo? Graciosamente eu perdoo. Por que eu perdoo? Porque eu já recebi do Senhor. Ontem uma pessoa que eu não vi há algum tempo me cumprimentou e falou assim: como você está? Eu falei: melhor do que mereço, pela graça de Deus. Então, pela graça de Deus, nós podemos perdoar, nós podemos fazer isso, nós podemos nos revestirmos do suporte do perdão. Perdão como dom da parte de Deus, é um perdão sem merecimento. Quem você precisa perdoar hoje? Diga aí no seu coração. Quem que você precisa perdoar hoje? Quem que te incomoda quando você chega perto? Um dia uma irmã, que eu era pastor dela na época, chegou e falou: pastor, o meu santo não bate com a irmã fulano de tal. Eu falei: então complicou. Ela falou: por quê? O Santo Espírito de Deus que está em você está nela. Então, que santo é esse que você está falando? Que eu desconheço esse santo. Se o santo, que é o Espírito de Deus, está em mim, e esse santo, que é o Espírito de Deus, está em você, nós não podemos precisar de nenhum tipo de rusga uns com os outros, nem ficar chateado uns com os outros. Quando fala-se de perfeição, o que esse amor é um vínculo da perfeição, fala de amor maduro. Sempre que vocês verem lá a questão de perfeição no Novo Testamento, no original grego é maduro. Nós não somos santos na acepção da palavra, mas nós podemos amadurecer de forma que nós façamos diferente. Esse amor ágape é o cimento da maturidade espiritual. É o que nos dá a base, estrutura para a gente continuar andando. Sem amor, até as ações são todas vazias, como Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que é lá um tributo ao amor. Para concluir, o chamado de Paulo não é moralista, mas é evangélico. Viver como quem foi redimido. Essa é a nossa luta. O famoso filósofo brasileiro, Leandro Carnal, diz que o grande desafio dos padres e pastores não é evangelizar, é achar discípulos. O nosso país está muito bem evangelizado, mas as pessoas não estão dispostas a serem discípulos. Eles não estão dispostos a obedecer a Deus. E nessa noite cabe uma reflexão muito importante a respeito do perdão. Se você não perdoar, você não vai ser alcançado ou alcançada pelo amor de Deus, e nem o perdão de Deus. É uma coisa muito séria e muito pesada. Nós temos que aprender a perdoar. Vestir-se de Cristo,
amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoa. Esse revestir, esse vestir do amor de Deus, não é para ganhar o céu, porque o céu já nos foi dado por Cristo Jesus. Nós já somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Nós recebemos a coroa da vida. E essa gratidão que nós temos é o valor que nós temos que dar, é exatamente aprender a perdoar. Nessa noite, geralmente, as pessoas não gostam de pregar sobre perdão, mas há necessidade de se pregar sobre o perdão, porque nós precisamos aprender a perdoar. Eu gostaria que você fechasse os olhos. Se você tem alguém que te fez mal, que te machucou, você vai perdoar essa pessoa agora. No seu coração, você vai dizer da mesma forma que Cristo te perdoou, do mesmo jeito que Cristo me perdoou, você vai perdoar essa pessoa. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que o Teu amor, esse amor ágape, Senhor, esse amor sacrificial não é nosso, Senhor, mas ele pode ser implantado em cada um de nós através do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós precisamos do Teu perdão, ó Deus, através da Tua graça, perdoar gratuitamente, assim como nós fomos perdoados. Paulo diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos do Senhor. Nós precisamos, Senhor, aprender a perdoar. Eu não sei qual é o mal que essa pessoa fez para o meu irmão, para a minha irmã, mas que nessa noite ele perdoe, Senhor, assim como o Senhor perdoou. Nós precisamos aprender, Senhor, a viver sem nenhum peso do pecado, que os nossos corações possam estar livres para Te adorar, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, sem nenhum peso na consciência, Senhor, de alguém que a gente precisa, Senhor, liberar esse perdão, Pai. Nós precisamos aprender, Senhor, a perdoar aqueles que fizeram mal para cada um de nós. Nós podemos aprender a vestir essa roupa do amor, vestindo nossos corações dessas virtudes, não só em nós, mas também em nossas casas, em nossas famílias. Que esse amor seja, meu Pai, o amor que vai gerir, Senhor, que vai mover as nossas famílias. Que a nossa casa seja um refúgio de alegria, de descanso, de paz, de amor, de comunhão, de fé. E que essa casa e bande, Senhor, sejam de pessoas que aprenderam a perdoar, que aprenderam a viver o perdão, Senhor, segundo a Tua misericórdia. Que nós possamos essa semana, Senhor, meditar sobre a Tua palavra, Deus, aprendendo pela graça, chariz, Senhor, essa graça que não é nossa, mas que vem do Teu Santo Espírito, Senhor. Esse amor que foi implantado em nós, Senhor, que veio diretamente da cruz de Cristo, sacrifício. Esse amor sacrificial de Deus que foi implantado em nossos corações, Senhor, que Ele possa nos guiar, nos fortalecer, e que cada vez nós possamos ter um coração perdoador, Senhor, um coração pronto para perdoar, um coração pronto para viver segundo a Tua vontade. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor.